Bem-vindos ao canal Café e Aprendizado. Estamos hoje com o mestre, professor, doutor em Direito Civil, professor Neemias, especialista em Direito Civil e Dano Moral Trabalhista. Estamos aqui também com o Dr. Maurício, um dos idealizadores do projeto. Trataremos hoje sobre o dano moral trabalhista após a reforma trabalhista. Professor Neemias, muito obrigado por esta oportunidade. Lucas, Maurício, me permitam chamá-los assim. É prazeroso para mim estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir com alguns pontos de vista que a gente tem com relação a essa questão tão séria, tão presente e tão importante para o nosso direito. Isso. Doutor, até queria agradecer em nome da comissão a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é cheia, então em nome da comissão e da Jovem Advocacia somos muito gratos por esse tempo que o senhor está nos cedendo. Compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Hoje, como o Dr. Lucas já abordou, a gente vai tratar especificamente do dano moral na reforma trabalhista. E o que eu queria saber do senhor, primeiramente, é a sua opinião pessoal com relação a isso e os impactos disso nas relações de trabalho. Se isso trouxe um impacto positivo ou negativo. Na minha opinião, a reforma é nefasta. Né? Não que ela não tenha um ou outro ponto positivo, mas no seu conjunto ela é péssima para o trabalhador. Né? Acho que, na verdade, o legislador acabou não aperfeiçoando o projeto que foi da iniciativa da Presidência da República. Porque, veja, não existem leis perfeitas, né? Mas as leis têm que representar o anseio médio da população no dado momento. A população não foi ouvida pelos seus canais de representação, o Congresso foi omisso completamente. Poderia ter aperfeiçoado, só que o Congresso hoje, você sabe muito bem, eu acho que o pastor Lucas também sabe claramente, que o Congresso hoje se move por interesses. A Presidência da República loteou cargos, distribuiu recursos, e eles aprovaram uma reforma completamente na contramão do que se esperava. Não que a legislação não precisasse ser modernizada, a CLT é de 1943, as leis envelhecem, a sociedade evoluiu, então a lei precisava ser aperfeiçoada, mas o aperfeiçoamento que se deu pelo lado do patrão. Ela é muito mais favorável ao patrão do que ao empregado. Aliás, ela cerceia o acesso à justiça, que, a meu ver, a torna inconstitucional em vários aspectos. Né? Então, se eu fizesse uma análise rápida, eu diria que o saldo é negativo, né, para o trabalhador. E, portanto, essa lei precisa ser revisada urgentemente, se não pela própria Casa Legislativa, que pode ter iniciativa de alterar artigos, suprimir artigos ou acrescer, se não por ela, que seria a Casa apropriada, pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá declarar inconstitucional vários aspectos dessa lei que está em vigor. Perfeito. E especificamente com relação ao dano moral, o senhor entende que a nova legislação, que agora, além de taxar valores para dano moral, bem como delimitar rol taxativo do que seria abordado para patrimônio extrapatrimonial, teria alguma inconstitucionalidade envolvida? A meu ver, sim, porque o artigo 5º da Constituição Federal, a Constituição de 88, por assim dizer, nos atribuiu o direito fundamental à indenização por dano moral. Para quem está nos assistindo, é importante dizer que o artigo 5º é aquele que garante os direitos fundamentais da pessoa humana. E é no artigo 5º da Constituição que foi positivado o dano moral. Muitas pessoas, até alunos mesmo, às vezes ficam falando que o dano moral é uma matéria civil, está regulada no Código Civil, mas mais do que isso, é matéria constitucional. E mais do que isso, é uma aberração que fizeram. Porque é como se a minha dignidade fosse medida pelo meu salário. Então, se eu sou um servente e ganho um salário mínimo, a minha dignidade vale 3 salários mínimos se a lesão for leve. Né? Salários mínimos não, salários que eu recebo. Uhum. E se, em contrapartida, o meu chefe, que ganha 10 mil reais, sofrer a mesma lesão que eu, ele vai ser valorado a partir da referência do salário dele. Então, eu crio assim, eu sou menos ou mais digno dependendo do salário que eu recebo. É uma discriminação sem igual, não se pode aplaudir esse tipo de diferenciação. O que prevê o artigo 5º, nos seus incisos 5º e 10, é a reparação integral do dano. Se a reparação deve ser integral, não se pode tarifar. Nós já tivemos um exemplo de tarifação, que era a lei de imprensa, uma lei que era de 1967,
que já não era aplicada na vida prática judiciária por uma súmula do STJ que dizia que a tarifação não se aplicava, não é? E essa mesma lei, agora, se não me engano, em 2010, o Supremo considerou ela incompatível com o que prevê os outros princípios da Constituição. Então, eu entendo que a tarifação, como lei estabelecida na reforma trabalhista, ela é inconstitucional. As pessoas são iguais em dignidade. Isso já dizia a nossa Carta de Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948 e reafirmada em todos os ordenamentos jurídicos. As pessoas são iguais em dignidade. Não dá para ser mais ou menos digno em razão de cor, de raça, de sexo e muito menos de salário. Então, a meu ver, é inconstitucional essa tarifação que o artigo 223G, se não me engano, acabou criando. Professor, os operadores do direito, em especial os magistrados, eles estão aplicando essa tarifação do dano moral? A reforma criou um caos, né, jurídico. Há uma insegurança total. Você não tem uniformidade de decisões por parte de juízes, como você não tem uniformidade de proceder pelos advogados. Está um caos geral, até hoje mesmo. Primeiro, Lucas, que veio a reforma, em seguida veio a MP, que alterava alguns pontos, melhorava um pouco o teor da reforma. A MP, para quem não sabe, entra em vigor tão logo editada. E depois ela fica dependendo do referendo, por assim dizer, do Congresso. O Congresso nem chegou a montar comissão para avaliar. Aí você ficou naquele um pouco período inicial para a vigência da lei tal qual foi aprovada. Depois, sobre a vigência das alterações da reforma da MP, que a MP promovia. E a MP caiu em abril. Aí a gente volta ao status anterior, valendo totalmente a lei. Nesse meio tempo, muitos juízes mataram ações no nascedouro porque diziam que algumas questões estão colocadas como pedido líquido certo, seria algo determinante, então se o pedido vem não é certo nem determinado, muitos juízes andaram, digamos assim, indeferindo liminarmente as petições iniciais de muitos processos. Ou, mais grave, né, processos que já vinham em andamento, muitos magistrados aplicaram a lei nova como se ela retroagisse, quando todos nós sabemos que nenhuma lei retroage. A lei se aplica dali para frente, né? A lei processual vem, ela altera a marcha processual dali para frente, não para trás. Mas nós temos inúmeros casos na justiça trabalhista que os magistrados, já com o processo em andamento, aplicaram a lei nova, como se a lei pudesse retroagir e criando um caos. Ou seja, virou uma balbúrdia, porque não há uma orientação clara. A lei criou uma contradição e não houve tempo de maturação, até porque toda lei tem o vacatio legis, que é para a sociedade se adaptar. Essa não, ela foi aprovada e já vai valer e sai da frente com todo atropelando todo mundo. Então, foi uma lei muito mal feita e que gerou várias interpretações. Interpretações. E você vê que surgem problemas até de ordem prática para o operador do direito, né? Porque, por exemplo, com essa tarifação de dano moral, agora limitando em leve, média, grave, gravíssima, e aí calculando os valores em cima do salário, você passa a ter um problema que é a questão da sucumbência. Exatamente. Então o advogado tem que adivinhar qual vai ser o grau que o juiz vai interpretar para aquela lesão, para aí sim atribuir o valor. São dois problemas, né? Eu, como advogado, posso achar que aquela lesão é grave, sim, mas o juiz pode achar que é média. Eles tentaram objetivar uma coisa que é completamente subjetiva. É subjetivo, subjetivo, né? Quer dizer, o caso concreto é que vai me dar a medida exata. Eu sempre fui favorável, sempre defendi que o dano moral, ainda que o autor peça um valor determinado, ainda que o réu venha e tente determinar outro valor, eu acho que o juiz não tem que estar preso ao que pede o autor nem ao que refuta o réu. Eu acho que o juiz tem que ter a liberdade de, depois de coletar todas as provas, valorar. Porque, na verdade, a indenização por dano moral é algo que visa compensar a vítima, né? Muitas pessoas, a gente fala muito em indenização, mas na verdade é uma compensação. Não há como indenizar o braço que você perdeu no acidente de trabalho, não há como indenizar a tua honra que foi maculada, não há como indenizar uma doença que você adquiriu em função do trabalho, das condições insalubres a qual você foi submetido. Então, o que é que se faz? Você tem as verbas indenitárias, que a pessoa pode fazer jus, mas você tem um dano moral que seria a compensação, que seria um valor que a pessoa receberia como uma compensação pelo sofrimento injusto a que ele foi submetido. Então, nesse aspecto, eu entendo que a gente tem que ter liberdade ampla para valorar
para mais ou para menos, independentemente do que pediu. Só que hoje, Maurício, se eu peço 10 e o juiz dá 5, vai haver sucumbência. De 5. Não é? De 5. Então nós tivemos um caso no Rio, muito emblemático, envolvia uma bancária e um grande banco, que eu não vou aqui mencionar o nome, que a soma dos pedidos dava 450 mil reais. 2 pedidos foram reconhecidos como procedente, no equivalente a 57 mil reais. Só que houve sucumbência da diferença. E na sucumbência ela foi condenada a 75 mil reais. Olha só que absurdo, que contradição. Eu ganho em 2 pedidos dos vários que eu fiz, então foram procedentes, mas como isso aqui é menos do que eu postulei na soma total, gerou sucumbência, que hoje é de 5% a 15%, sobre a diferença do que eu não levei. Então é uma coisa draconiana. Como é que você explica isso para um cliente? Como é que você chega para o seu cliente e fala, olha, a gente pode pedir dano moral, mas se eu pedir 100 mil reais, saiba que nós temos que primeiro que recolher custa sobre 100 mil reais, se ele ganhar acima de 1.700 reais. E segundo, que se o juiz não der 100 e der 50, sobre os 50 que ele não deu, vai incidir a sucumbência. Então é um desestímulo, é dificultar o acesso à justiça, é criar um óbice a mais para o trabalhador. Então, eu até tenho dito nas palestras por aí, que por vias tortas a reforma está negando um acesso à justiça, que é um direito constitucionalmente assegurado a todos. Recentemente, professor, os tribunais superiores já forneceram dados que as reclamações trabalhistas diminuíram a nível nacional. Provavelmente foi motivada por essa insegurança jurídica? Com toda certeza, Lucas. E nem precisa de estatísticas. Eu acho que a realidade já nos mostra isso. Se você tem algum colega que é advogado na área trabalhista, deve saber melhor do que as estatísticas que ele está inseguro para propor qualquer tipo de ação. Não é? Porque quando o leigo ouve a gente falar em sucumbência, não é só os honorários advocatícios que estão envolvidos, né? Imagina se você vai ingressar com ação pedindo as verbas indenitárias para alguém que sofreu um acidente do trabalho e teve uma capacidade laborativa reduzida, ou porque teve uma doença, ou porque teve um braço cortado. Eu só vou poder medir a extensão da lesão no curso do processo mediante uma perícia. Então eu vou ter que dizer para o meu cliente, olha, nós vamos pagar custas agora, no curso do processo, se vamos requerer uma perícia, você vai pagar pela perícia. Cara, é uma verdadeira negação de acesso à justiça, porque eu estou desempregado, perdi meu emprego porque a empresa, sei lá, por qualquer que seja a razão, e eu acho que eu tenho algum direito a reivindicar. Só que eu estou desempregado, se eu ganhar, repito, mais que R$ 1.700, eu vou ter que pagar custas para fazer valer meus direitos. E numa situação como essa, que vai exigir perícia, eu ainda vou ter que arrumar dinheiro mais à frente para pagar uma perícia. É cruel. Eu já estou desempregado, não tenho renda, e ainda assim vou ter que custear a Justiça do Trabalho para tentar fazer valer o meu direito. Então, é algo que cria, para o advogado que é responsável, para o advogado que é ético, e todos devem ser, uma dificuldade adicional, porque você tem uma responsabilidade com o seu cliente. Né? A responsabilidade é dizer para o seu cliente, olha os riscos que o processo pode te acarretar. Então, quer dizer, você vai entrar com o processo e há um risco de dano. Então é como se você tivesse a espada de Damocles, né? Na sua cabeça. O processo vai ser algo que pode significar um prejuízo adicional para você. Então, hoje, todo advogado está receoso de promover a ação, enquanto ele não sinta uma segurança no que ele vai postular, sob risco de acarretar para o seu cliente um prejuízo a mais e uma perda, às vezes, do direito vindicado. Né? Ainda com relação à reforma trabalhista, no que diz respeito aos artigos 223A a G, é curioso até como a reforma se posta nesse sentido, de que, dizendo expressamente que o que tem que ser aplicado aos grandes processos de trabalho é exclusivamente o que está aqui, como se revogasse por completo a Constituição Federal e o Código Civil. Exatamente. Que a própria CLT já diz que tem que ser aplicado subsidiariamente. E ainda causa uma estranheza para quem opera nessa área o que diz respeito ao artigo 223B, que fala em rol taxativo da procuração indenizatória. Ou seja, será que estamos diante do fim do dano moral em ricochete na reforma trabalhista? Tem vários aspectos, né? Não só esse, mas uma questão que vinha tendo avanços
na esfera doutrinária, que é também o dano por perda de uma chance, né? Então como o dano moral evoluiu ao longo do tempo, se você voltar no tempo, você vai ver o seguinte: antes da Constituição de 88, o dano moral só era reconhecido pela dor, mas a dor física. Porque quando você conseguia algum sucesso num processo que visava a indenização por dano moral, estava sempre muito ligado à dor física. Só que a partir de 88 começou a ter uma outra abordagem. O dano moral não é só a dor física, é a dor psíquica, é o estresse, é o incômodo, não é o sofrimento da alma, não só do corpo. Então alargou-se os horizontes. A imagem violada gera dano moral, a honra ofendida gera dano moral. Então ampliou-se, na visão dos doutrinadores, o cabimento, né, das ações a título de indenização por dano moral. E em função disso surgiram outras teorias, como você mesmo mencionou: o dano moral causado a ricochete, né? Ou a perda de uma chance, que é uma teoria francesa, pela qual eu poderia ter atingido determinada patamar se não tivesse ocorrido aquele evento que me impediu de chegar lá. Então a reforma age no sentido contrário dos avanços que têm sido realizados pela doutrina e pela jurisprudência nesse campo tão fértil aí das violações, né? Inclusive até taxando, né? Exatamente. Agora são esses aspectos só que são objeto de dano moral. Exatamente. Então acho que tenta engessar o magistrado, né? Porque vai na contramão do que eu disse inicialmente. Eu acho que o magistrado deveria ter liberdade plena na avaliação do cabimento, né, da identificação do dano, como também da valoração. Então, nos dois sentidos, eu acho que o magistrado é que tem que ter a liberdade. E uma coisa que é importante a gente mencionar é que o dano moral na área trabalhista ele é mais cruel do que em qualquer outra área do direito. Porque na área trabalhista você tem uma dependência não só hierárquica, você tem uma dependência econômica. Você depende do salário, você depende do emprego para os seus sonhos de vida. Ou seja, se eu quero mudar de casa, ter uma casa melhor, poder comprar uma casa, eu invisto no trabalho, me capacito no trabalho para que o salário garanta os meus sonhos. Não é? A geladeira que eu quero trocar, a televisão que eu quero trocar, depende do meu salário. Cara, em nome do meu salário, eu sou capaz de engolir sapos. Não é? E o patronato sabe disso. O patronato muitas vezes explora o trabalhador, e o trabalhador está subordinado não só do ponto de vista hierárquico, está subordinado em função da dependência econômica. Então, se há um ambiente fértil para ferir os direitos personalistas, é um ambiente de trabalho. Não é? E o que causa espanto no Brasil é que empresas multinacionais que estão aqui adotam algumas práticas extremamente condenáveis que seguramente nos seus países de origem não o fariam, porque lá seguramente sofreria a reprimenda forte, né, do judiciário. E nesse âmbito civil você sabe que a pena é pecuniária, a pena é pegar no bolso do ofensor, para que ele, sentindo o peso da condenação, não reitere naquele tipo de conduta ilícita. Mas no Brasil as indenizações elas já são pífias, e com essa tarifação agora piorou. Talvez a empresa avalie melhor correr o risco de ser condenado em 3 vezes o salário do trabalhador do que eu investir na capacitação dos meus chefes e investir na capacitação dos equipamentos. Deixa aí, ele que se lese, porque eu sei que as indenizações serão um pouco representativas pecuniariamente. Então, eu acho que a reforma também contribui até no sentido contrário dos objetivos da indenização por dano moral, que é aquele caráter dúplice, não é? Compensar a vítima e punir o ofensor. Eu acho que nem vai compensar a vítima com essa limitação, e muito menos vai cumprir o papel pedagógico e punir, por assim dizer, o ofensor. Precariza mesmo o caráter pedagógico, até porque você fala em indenização às vezes de 3, 4 mil reais para uma multinacional. Eu incentivo que ela continue delinquindo, se é que assim podemos dizer, né? Apesar que delinquência tem a ver com o direito penal. Né? Voltando à tarifação, professor, do dano moral, é certo que infringe a dignidade da pessoa humana, sendo que um trabalhador que recebe um salário maior, com essa previsão legal, essa indenização teria que ser maior, indenização pelo dano moral, sofrido no ambiente de trabalho? Então, Lucas, o que eu entendo é o seguinte: no Brasil criou-se uma concepção aí
pela jurisprudência, não pela doutrina, mas majoritariamente pela jurisprudência, de que a indenização por dano moral não deve ser uma fonte de enriquecimento. Então, em nome de achar, muitos juízes, que a indenização não pode ser uma fonte de renda, por assim dizer, eles acabam fixando em valores irrisórios. Só que, olha, precisa ver o seguinte, não tem que olhar o valor da indenização pela vítima, eu acho que tem que olhar pelo ofensor. Não é? E aí eu também defendo o seguinte, que a indenização o juiz tem que valorar, porque olha só, se um empresário é um empresário forte, de uma empresa grande, ele tem aporte econômico para suportar uma condenação pesada. Mas se for o dono do boteco da esquina, onde ele, além de patrão, é empregado de si mesmo, eu não posso defender que ele seja punido pecuniariamente tal qual uma multinacional, porque isso pode quebrar o negócio dele. Então essa proporcionalidade, essa razoabilidade, tinha que ficar realmente a critério do juiz. Só do jeito que está, o juiz não tem essa liberdade. Mas se o juiz considerar que a lesão é leve, ele não pode fixar menos que 3 salários mínimos pelo que está não, 3 vezes o salário do trabalhador, conforme está fixado no artigo 223. Não é? Se ele considerar que ela é gravíssima, pode fixar até 50 vezes o salário, mas se ele achar que é tão grave que deveria ser 100, ou ele arruma justificativa para isso, ou ele está limitado aos 50. Então, a tarifação colabora no sentido oposto de tudo que se possa pretender com as indenizações por dano moral. Então, repito, eu acho que não se deve valorar a indenização pelo salário que as pessoas recebem. Repito, todos nós somos iguais em dignidade. A minha não é maior que a sua, não é maior do que a do Maurício, nem é maior do que a pessoa que está dormindo ali embaixo da ponte. Nós somos iguais em dignidade e a lei fez essa discriminação odiosa ao estabelecer que o trabalhador que ganha menos tem menos dignidade do que o trabalhador que ganha mais. Tá ótimo. Doutor Neemias, nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações finais que o senhor acha que é relevante sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Maurício, ao Dr. Marco, ao Lucas, por esse bate-papo tão agradável, pelo convite para poder gravar esse programa, que eu espero possa ser útil a você que está nos assistindo. E como consideração final, o que eu devo dizer é que muitas vezes me surpreende as condições de trabalho que a gente identifica aqui no Brasil, porque, numa certa medida, nós ainda estamos no século XIX em termos de respeito ao trabalhador, de respeito à dignidade do trabalhador. E até recomendo a quem está nos assistindo para acessar no Google, pegar a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, editada em 1891. É claro que a encíclica ela é um documento da Igreja Católica, né, no caso, mas você abstrai a parte que ela fala de religião e procure verificar a parte que ela trata dos direitos humanos, especificamente voltado para a área trabalhista. É uma menção extremamente atualizada e é o primeiro documento que fala da dignidade da pessoa humana. Então, com as violações que a gente vê diuturnamente acontecer no Brasil, eu sinto que a gente precisa fazer muito ainda para que a legislação avance e para que as empresas que exploram seus trabalhadores sejam mais severamente punidas, porque é o único caminho de fazer valer a lei da igualdade para todos. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Então, em nome da Comissão Jovem Advogados, da Comarca de Itapevi, o projeto Café Vai Aprendizado, junto com a AB Vai Escola, a gente agradece a sua presença, doutor. Foi certamente muito enriquecedor para nós, com certeza, e para os nossos telespectadores. Agradecemos sua presença, o seu tempo, e fiquem ligados que daqui a pouco nós surgimos com mais conteúdos. Queria aproveitar também para divulgar o livro que eu acabei de ganhar. Queria agradecer ao doutor, muito obrigado pelo belíssimo presente, Dano Moral Trabalhista, de obra do próprio professor Neemias, muito enriquecedor. Eu com certeza vou ler ele inteiro. Obrigado, doutor.